Ela é uma coruja nativa, ela nasceu em cativeiro aqui, mas é uma coruja. É muito parecida com a brasileira, mas a brasileira é um pouco maior e mais pesada. Mas é uma subespécie no Brasil. E essa é daqui, da Irlanda. Sou Alessandra Oliveto, eu vim de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tô morando aqui, quer dizer, tô morando na Europa tem há 4 anos no total, mas aqui na Irlanda tem 3 anos com um gap. Sou gestora ambiental e trabalho com aves de rapina, com treinamento de aves de rapina. E aqui na Irlanda especificamente, eu tenho um projeto de conservação de corujas, de uma coruja que no Brasil ela é bem comum, mas aqui na Irlanda é uma ave que está em processo de extinção. Então a gente tem um projeto de conservação para retornar essa ave à natureza. Eu comecei o trabalho com aves de rapina. Aves de rapina são aves que caçam. Normalmente no Brasil a gente conhece como gavião, falcão, coruja. São essas aves. E eu comecei a trabalhar lá no Brasil com controle de fauna. O controle de fauna nada mais é que usar essas aves treinadas para capturar certos tipos de presas, que não são só aves, às vezes são mamíferos também, que causam problemas financeiros em plantações, causam problemas de saúde ao ser humano, como é o caso dos pombos. E por causa desses 6 anos de trabalho, eu fundei um grupo feminino no Brasil, que chama Falcoeiras BR, com a ajuda de algumas amigas. Depois de fundar esse grupo, eu entrei em contato com a Associação Internacional de Falcoaria, porque eles tinham um grupo feminino também. Passou um ano que eu estava nesse grupo feminino da Associação Internacional, eles me convidaram para ser a presidente do grupo, só que eu não sabia falar inglês. Eu acho que por causa disso, eu tive que vir para a Europa. Como eu era presidente de um grupo, se eu não sabia muito como conversar com as componentes do grupo. Eu usava o tradutor, mas não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer te falar alguma coisa, você quer responder na hora e até você tá ali no telefone para procurar como responder, era horrível. Então eu vim para a Inglaterra fazer um intercâmbio de um ano só. Eu trabalhei em 3 grandes fazendas de reprodução de falcões, porque aqui na Europa é muito tradicional, diferente do Brasil. E eu vi que eu precisava aprender mais inglês. Lá eu não fazia o curso, eu só fazia o voluntariado nessas fazendas. E foi quando eu decidi vir para a Irlanda para aprender o inglês aqui, pela facilidade, né, de estudar e trabalhar, aquela coisa que todo mundo sabe. E então eu vim para cá, para a Irlanda, em 2019. Tô aqui desde então. Tive um gap em 2020 que eu fui para a África para trabalhar lá também com controle de fauna em grandes fazendas. A gente usava falcões para proteger as plantações. E por causa da pandemia eu fiquei lá mais do que eu esperava. Mas aí eu consegui uma repatriação e voltei para cá, para Irlanda. Em 2016 eu vim para Irlanda pela primeira vez. No meu primeiro encontro internacional fora do Brasil, eu já tinha ido em alguns encontros na América Latina. Eu meio que me apaixonei pela Irlanda, mas era muito frio, eu não entendia como era o frio daqui, né? Tanto que eu peguei frostbite no meu dedo do pé, porque eu fui pro campo com uma bota que não era apropriada, acreditando que o frio daqui não era tão frio. Sim, é essa coruja que a gente faz a conservação aqui na Irlanda. Por isso que a gente tem ela para educação ambiental, porque a maioria dos fazendeiros que a gente já visitou, eles nunca viram. E é tão difícil você explicar uma coisa para uma pessoa e ele nunca viu. Então, aqui, infelizmente, eles usam muito veneno ainda. E o veneno é o principal fator de morte dessas corujas. O envenenamento dos ratos, porque elas comem ratos. E a gente descobriu que, desde o Egito Antigo, as mulheres estavam sempre inseridas na falcoaria. Eram rainhas, princesas, muito pouco plebeia, porque naquele tempo a falcoaria era o esporte dos reis na Europa. Então a gente tem a Rainha Elizabeth, a Princesa Eleonora em Malta. Então a gente descobriu que muitas mulheres sempre estiveram ligadas à falcoaria e ligadas até às leis sobre as aves de rapina. Por exemplo, a Princesa Eleonora
tem um falcão nomeado com o nome dela, porque ela foi a primeira mulher a fazer um tratado de proteção das aves de rapina. Isso em, sei lá, 1525, por exemplo. Então, foi importante pra gente porque a gente sempre esteve, né, na falcoaria, mas a história foi um pouco, talvez apagada ou talvez diminuída pela quantidade de homens que tem praticando o esporte. Bom, aqui na Irlanda eu não sofri nenhum tipo de preconceito porque eu já cheguei como presidente do grupo feminino internacional. Então isso traz o respeito das pessoas. Provavelmente eu acho que por trás alguém deve fazer piadinhas, com certeza. Mas todas as palestras que eu dou sobre mulheres na falcoaria, porque são as palestras que eles me chamam para dar, eu vou para Abu Dhabi agora, dia 25, inclusive, para dar uma palestra sobre mulheres na falcoaria. Eu falo a mesma coisa. Eu sempre peguei esses tipos de preconceito ou alguma fala machista ou alguma coisa assim e transformei em trabalho. É difícil? Eu fico chateada, eu fico. Por ser um esporte mais masculino, eu acho que a gente sofre muito mais como em todas as áreas da vida. Todos os tipos de esporte que tem muito mais homem, qualquer tipo de trabalho, a mulher ainda é um pouco desfavorecida. Mas a falcoaria em si, como a gente precisa ir para o campo, para o meio do mato, essas coisas, para a gente é um pouco perigoso. Então a gente ainda precisa de homens. Não aqui na Europa, mas no Brasil, da onde eu vim, a gente não vai para o campo sozinha. Se você vai para o campo 3 vezes sozinha, na 4ª vez você pode ter certeza que vai ter alguém te esperando ali. Já aconteceu, tipo, de eu estar no campo treinando meu falcão e eu estar com meu amigo e ele treinando o falcão dele. E a gente estava no meio de uma fazenda, no meio do nada. A polícia chegou. A maior diferença pra gente, principalmente quando chega do Brasil, né, é o clima. Então não é diferente para as aves. As aves que já são daqui, nativas daqui, elas são bem acostumadas com o clima, principalmente o clima irlandês e Galway, que chove muito e é um pouco frio e venta pra caramba. Então as aves do Brasil, da América, quando a gente traz para cá ou tira de um criadouro, normalmente elas sentem um pouco mais essa diferença. Então uma coruja, ela só vai voar tipo lá para meia-noite para procurar comida. Normalmente ela fica empoleirada o dia inteiro escondida. Então não é maus tratos você manter. O que eu acho maus tratos é você ter uma ave de rapina só para ser seu pet. Ela fica ali. Mas nós, falcoeiros, a gente busca o bem-estar da ave. Então, as aves voam, a gente procura fazer o que as aves fariam na natureza. Então, a gente tem que entender o comportamento e tudo dessas aves. Pra mim, em questão de campo, de sair pro campo e para fazendas, hoje eu não sinto tanta diferença, mas no começo eu sentia muita diferença. Principalmente na época mais fria do ano, no inverno, né? E também porque chove muito, então eu sentia muito essa diferença. E para voar as minhas aves, eu ficava meio confusa com o frio e com o vento, porque atrapalha muito a ave quando ela está iniciando, porque ela não tem músculo suficiente para voar. Então eu ficava um pouco assustada. Mas agora, com 3 anos aqui, tá mais fácil. Sobre o projeto, eu tenho um projeto aqui de conservação. Então eu trabalho aqui na Irlanda, assim, de manhã, home office, respondendo e-mail, fazendo projetos a nível internacional de conservação de aves, de conservação das presas, que são o alimento dessas aves, né? Então eu participo de muitas palestras, muitas feiras, tudo isso fora. E é outra coisa que eu decidi morar aqui na Europa, porque é mais fácil viajar, mais barato. E é mais fácil para a associação financiar as minhas viagens também. E aqui eu trabalho home office de manhã, à tarde eu sou supervisora numa escola. Eu trabalho só 4 horas, 5 horas por dia. E à noite eu volto para essa parte de ambiental de novo. E nos finais de semana, para o projeto de conservação, a gente sai e vai visitar fazendas, vai visitar castelos, que são os locais onde essas aves que a gente faz a conservação, que são as corujas, elas gostam de viver. Casas antigas, castelos antigos. E então
o que me beneficia muito, porque eu vou em lugares que quase ninguém vai aqui na Irlanda, né? Quase ninguém que eu digo é quase nenhum brasileiro, porque normalmente os brasileiros vão em lugares turísticos. E eu vou em fazendas, áreas privadas, e são castelos muito legais e tudo. E eu tenho mais a oportunidade de conversar em inglês, de ter mais contato com as pessoas nativas daqui. Fazer esse projeto de conservação, sendo que eu sei que no Brasil é uma coruja que tem muito, que não está em extinção, e poder ajudar aqui me beneficia muito e beneficia o Brasil, porque várias pessoas estão vindo a mim agora e perguntando como é o projeto e estão tentando implementar no Brasil em algumas fazendas. Por causa da associação, eu tenho viajado muito desde 2015, né? Eu tenho viajado muito, eu já fui para África, já fui para Espanha, aqui na Europa quase todos os países, mas aí já fui para África, já fui para os Emirados Árabes algumas vezes, né? E sempre conectado com aves. Eu vou para os Emirados para ajudar no treinamento de aves lá, eu fui para a África para fazer controle de fauna, mas eu gosto da Irlanda. Principalmente porque eu tenho muitos amigos aqui. Acho que a comunidade brasileira aqui é muito boa. Diferente da Inglaterra, que eu morei lá também um ano. E é muito bom a Inglaterra. Era um lugar que eu queria morar, sim, mas pelo meu trabalho. Mas não tem essa comunidade brasileira lá tão próxima. Eu acho que eu ainda continuaria aqui por causa disso. Porque a gente já sente muita falta da família quando a gente tá fora. Então, tipo, largar tudo aqui seria só por causa de trabalho mesmo, sendo que eu consigo fazer daqui, então poderia ser.